Depois de uma semana de vitórias nítidas para a militância de esquerda, quando a população nas redes sociais conseguiu mobilizar e pautar o debate usando inteligência artificial para isso, né, para enfrentar um Congresso que está obstruindo o governo, e aí isso aqui conseguiu contornar uma dificuldade tremenda que a esquerda tem para atuar nas redes sociais, porque geralmente a esquerda é sempre reativa, né? Então, assim, há algum tipo de informação, fake news, alguma distorção, algum tipo de ato da extrema-direita ou da direita, e a esquerda está reagindo a isso, mas nesse caso em particular houve uma mobilização que realmente conseguiu moldar o debate público e que tem exposto as entranhas do jogo político brasileiro e como há um conflito de interesses entre o Congresso brasileiro e a população. Então isso aconteceu e foi extraordinário. Por outro lado, na sequência disso, depois dessa vitória nas redes sociais, na comunicação da esquerda, você tem o que me parece uma derrota, na verdade. Me parece um ponto aí que apresenta o discurso extremado de uma parte degringolada da esquerda. Então eu quero falar sobre isso com vocês hoje, porque o meu foco aqui, meu trabalho aqui tem sido sobre discursos extremistas no geral, né? Então, assim, quais são as táticas, quais são os recursos, como isso funciona e como isso contamina o debate público. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a família do Roberto Justus publicou uma foto nas redes sociais, foi essa foto aqui, e aí você tem lá uma foto da família dele com a menininha lá, com a filha deles, usando uma bolsa que custa aí, sei lá, 15 mil reais. Custa uma fortuna, né? Custa uma grana violenta, e muita gente ficou indignada com essa foto e começaram os comentários, né? Mais do que criticar a desigualdade social, mais do que criticar a injustiça que é viver no Brasil, mais do que criticar, sei lá, a pobreza ou a existência de super ricos, né? Que haja essa discrepância tremenda também entre os mais ricos e os mais pobres. O que começou foi uma série de ataques diretamente concentrados à família do Justus e contra a menina, contra a filha deles, né? E aí algumas pessoas, aí, algumas figuras da esquerda aí, que não são conhecidas, acho que não são personalidades, não são influenciadores da esquerda, são figuras aí, são, usuários das redes sociais, começaram a pedir a morte da família do Justus, da menininha, guilhotina, ou seja, o negócio realmente descambou aí para um lado bastante sombrio, que um percurso que acontece em muitos processos que se dão nas redes sociais. Você pode ter um começo que parte de uma crítica genuína, legítima sobre alguma questão, sobre algum tópico, mas isso vai escalando até um ponto que extrapola todos os limites, e aí, a instigação à violência, há um outro tipo de reação que não é mais crítica a uma desigualdade social sistêmica, mas passa a ser pregar a morte de pessoas. E aí o Justus e a esposa dele fizeram um vídeo que eu quero ver com vocês aqui para entendermos como isso funciona, né, e para onde o negócio foi. Vamos assistir juntos aqui. Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu estou na vida dela, eu também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, mas ainda que nós tivéssemos, né, comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que tá acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar
né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser. Não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. Fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego para a pessoa. Tudo 100% correto. Então, assim, eu não dou bola para esses julgamentos quando é de algo que eu estou usando, hoje que eu estou fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, e eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Jovens, uma pessoa dessa escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, incitando não dá pra a violência, aceitar. Um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que devia ensinar os jovens. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, cometendo tão um crime, ridícula. porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, né, e nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa, se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e muita tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário por muitas vezes. E é isso. Vamos usar as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida, né, como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades, da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente. Bem... Aqui tem muitas coisas, né? Muitas coisas, eu acho que a gente vai desmembrar aqui em alguns aspectos. O primeiro deles é que eles têm todo o direito, inclusive eu acho que, sabe, as pessoas que se sentem lesadas por comportamentos nas redes sociais deveriam fazer isso, né? De ir atrás dos seus direitos. Eles têm, sabe, esse direito e me parece correto que façam isso. Porque há um campo, né, de discurso, há um campo de debate no qual as coisas, como eu falei no começo aqui, elas são razoáveis e elas fazem sentido, né? Uma coisa é criticar, olha só, eu acho que é um absurdo que você tenha uma menina, sei lá qual a idade da filha deles ali, uma menina de, sei lá, 10 anos, carregando uma bolsa de 14 mil, 15 mil reais. Me parece um absurdo, me parece, sabe, fora da casinha. Uma coisa é você fazer críticas, sabe, autênticas e legítimas e razoáveis sobre um contexto, sobre uma situação, sobre, sabe, sei lá, os procedimentos da Anitta, sobre o Justus, sobre, sei lá, Silvio Santos, sobre Thiago Leifert, sobre o que quer que seja. Você pegar e fazer críticas, sabe, pertinentes e razoáveis em relação
relação a certos comportamentos, certas ideias, certas, sei lá, certas expressões dessas pessoas. Eu posso me recordar que, inclusive, durante a pandemia, né, que o Justus fez um comentário muito infeliz sobre a Covid, sobre o isolamento social. Ele estava lá num bate-boca com o Marcos Mion e a gente comentou aqui, uma coisa é você criticar ideias das pessoas, comportamentos, mais dentro de uma razoabilidade. Outra coisa é pregar ódio, outra coisa é você instigar a violência, outra coisa é você instigar a morte das pessoas. E aí isso está muito fora de um campo razoável de interação, de debate, de argumentação racional e de ética, inclusive, né? Então, assim, isso que vai muito além. Então, eu acho que eles têm toda a razão aqui de processar essas pessoas e buscar uma reparação, até que progressiva, de caráter pedagógico, né? Então, assim, você não pode sair acusando as pessoas de crime, você não pode sair, sabe, incitando ódio, você não pode incitar violência contra as pessoas, não pode fazer isso, né? Realmente não pode. Dentro das regras de convivência do mundo no qual a gente vive, da sociedade no qual a gente vive, você não pode fazer isso. Então, assim, quer dizer, poder pode, que as pessoas fazem, mas há consequências para isso. Então, arquem com as consequências do que eles fizeram agora. Primeiro ponto. O segundo ponto é um aspecto que sempre me chama a atenção, e eu sempre divido com vocês aqui, porque eu acho intrigante, né? Porque, assim, quando se trata de certas agendas ou certas pautas das esquerdas, né? Assim, que há muitas pautas bastante relevantes e que a gente, inclusive, aqui ergue a bandeira, né? Contra preconceitos, contra violências históricas, contra, sabe, processos complexos no Brasil sociais e que criam uma situação que é de profunda desigualdade e de minorias oprimidas. Então, assim, a gente fala aqui de um país que tem grandes problemas estruturantes mesmo na sociedade, né? Então, assim, a gente pode falar de desigualdade social. Nessa questão aqui, eu imagino que a grande revolta em relação a essa foto, né, envolvendo a família dos Justos, é você pensar que você tem lá, sabe, o 0,1% da sociedade que tem, sabe, tudo, tem todos os recursos, tem acesso a tudo, e você tem uma vasta maioria das pessoas no Brasil que não tem nada, né, que estão endividadas, que estão ferradas, né? Inclusive, só vou deixar aqui, né, para vocês aqui no link da descrição, já que a gente entrou nessa questão, caso você esteja buscando aí formas de fazer uma renda extra, de ganhar um dinheiro, de ganhar um trocado, de pagar suas contas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você vá para o WhatsApp falar com o Clayson e conhecer formas de fazer uma renda extra na internet. Eu aplico isso há quase 15 anos, funciona, então assim, há muitas possibilidades para você ganhar um dinheiro a mais, pode ser 500, 600, até R$1.000, talvez até mais por mês, caso você se dedique, então há opções, vá lá, conheça e o Clayson vai disponibilizar para você 3 aulas gratuitos para que você conheça as opções de renda extra na internet. Vai lá, link na descrição aqui. Então, assim, a gente fala de um país que tem sérios problemas estruturais, né, de desigualdade social, muita gente empobrecida, muita gente, sabe, dependendo de assistencialismo público, né, o que, sabe, nesse caso é emergencial, mas é aquela coisa, né, a gente gostaria que o mundo fosse diferente, que não fosse necessário esse tipo de medidas públicas para isso, que as pessoas tivessem condições mínimas de existência com base nos seus trabalhos. A gente gostaria disso, mas é um país bastante problemático e a gente fala aqui, como eu falei, de problemas que são sistêmicos, né, que já vem, sabe, de séculos de desigualdade, de opressões, de preconceitos, de discriminação, de grupos marginalizados. Então, assim, não é uma coisa de agora, não começou com, sei lá, com a democracia brasileira, já vem de antes, né? E mesmo assim, se você olhar as estatísticas, se você olhar os dados aqui, você vai observar como houve uma gradual redução da desigualdade no Brasil nas últimas décadas. Então, assim, era um país muito mais desigual no passado, ainda é muito desigual, um dos países mais desiguais do planeta, mas a gente fala de uma questão sistêmica aqui. Esse problema não é causado pelos justos, não é causado por, sei lá, um bilionário específico, não é causado pelo velho da van, não é causado por figuras específicas. Isso é uma questão sistêmica, isso é uma coisa estruturante do Brasil e que, claro, é perpetuado por certas figuras influentes da elite, mas é uma questão sistêmica. Então, assim, enquanto não houver uma reestruturação profunda nessas bases desiguais do país, isso aqui vai permanecer por muito tempo ainda. Mas a gente fala de questões estruturantes. E aí, como eu falei, isso me causa uma certa confusão, porque eu entendo que é um problema estruturante, ou seja, seria necessário reformas profundas na sociedade para isso, ao mesmo tempo em que a esquerda, ela parece se contentar ou ter um certo prazer meio sádico de singularizar indivíduos para queimar e linchar publicamente nas redes sociais. Então, assim, isso não resolve nenhum problema estruturante. Você singularizar a família dos justos para tentar triturar essas pessoas nas redes sociais não resolve nenhum problema no Brasil. Não vai reduzir a desigualdade social, não vai acabar com os bilionários, não vai acabar com os ricos, não vai levar uma revolução social no Brasil, não vai fazer nada. Só vai gerar um tipo de satisfação diabólica, no fim das contas, sabe? Um tipo de satisfação maligna de ter a impressão de que você é uma pessoa pura, de que você é uma pessoa que está enfrentando as injustiças, que você
você está enfrentando desigualdade, mas no fim das contas não muda nada. Esse tipo de reação aqui não muda nada em relação à sociedade brasileira. Eu acho que o outro processo que se deu antes, que eu falei ali, da comunicação brasileira, da comunicação da esquerda nos últimos dias, de enfrentamento ao Congresso, né, de exposição dessa disparidade entre os interesses do Congresso, dos políticos e o interesse da população, isso é muito mais funcional para levar reformas que podem ser estruturantes ou não, mas podem ser cosméticas também. Isso é muito mais funcional para levar reformas do que você singularizar uma menina, uma filha de um casal rico e usar isso para tentar mostrar que você é o revolucionário, que você é a pessoa que, está torcendo para que haja uma revolução francesa no Brasil com guilhotina para guilhotinar milionário. Então, assim, e aí você percebe isso em outros momentos, antirracistas também, né? Você tem um sistema racista no Brasil que também é estruturante, que vai, de cima a baixo na sociedade, e aí parece que você pegar uma pessoa racista e queimar na internet dá um prazer, uma satisfação, embora não mude nada em relação ao racismo no Brasil. Não vai deixar ninguém menos racista, não vai acabar com instituições racistas, não vai acabar com opressões históricas, não vai acabar com nada. Você só vai fritar alguém publicamente na internet e isso vai dar um prazer meio bárbaro, assim, de sangue, né? Então, assim, vamos ver a pessoa ardendo aí, vamos ver a pessoa sendo incinerada em praça pública e aí aplaudindo porque dá esse prazer, visceral de ver alguém se ferrando. Então, me parece que é uma dessas situações. Algumas pessoas, percebendo o problema dessa foto, que seria um problema, como eu falei, estruturante, né? Que você tenha pessoas, milionárias no país e muita gente, a maior parte das pessoas que são pobres. E aí você tem um problema estruturante e parece que o simples fato de atacar a menina dá um apaziguamento, uma catarse coletiva, como se isso aqui resolvesse alguma coisa, quando não resolve nada. E aí, como eu falei, você tem um país que é profundamente desigual, né? E isso não é de agora, embora tenha reduzido. Eu estava vendo até uns dados ontem que me pareceram muito chocantes, né? Que se você ganhar mais de 10 mil reais no Brasil, você já está no top 5% dos mais ricos do Brasil, em termos de renda, né? Em termos de salário. Se você ganhar mais de 30 mil, você está no top 1% do Brasil. Ou seja, assim, não é um valor absurdo. 30 mil reais é muito dinheiro para muita gente, é muito dinheiro, mas não é nada absurdo. Você tem influenciadores que fazem isso aí por mês. Então, assim, é um valor alto, mas pensar que um valor alto, mas que não é exorbitante, não é ganhar 500 mil reais por mês, ganhar 30 mil reais por mês já te deixa no top 1% dos mais ricos do Brasil. E em termos de patrimônio, então, é ainda mais absurdo. Se você tiver 500 mil reais de patrimônio, ou seja, um apartamento que vale 500 mil, ou, 500 mil reais em investimentos, você já está no top 1% dos mais ricos brasileiros. Então, assim, não é um valor tão alto também, não. Pode parecer, assim, como eu falei, para muita gente que está endividada, muita gente que rala pra caramba, pode parecer um valor astronômico, 500 mil reais, mas a pessoa tem um imóvel, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, o imóvel possivelmente está bem perto dessa faixa de valor. Então, assim, é absurdo pensar que é tão profunda a desigualdade no país que valores que não são exorbitantes, já põem a pessoa na elite do país. E aí, essa desigualdade, ela é revoltante, ela é indignante e ela é um fator é um câncer social, né? Um fator de corrosão da confiança. Tem um livro que eu já mencionei anteriormente aqui várias vezes, que chama O Nível, que é um trabalho analisando como a desigualdade impacta nas sociedades. E que sociedades mais igualitárias, elas tendem a ser mais harmônicas, mais seguras, tendem a ter maior expectativa de vida, menor taxa de mortalidade. Ou seja, a desigualdade, ela é sim um fator desestabilizador em sociedades. E isso deveria ser uma preocupação fundamental para o Estado brasileiro, no médio prazo, de continuar no programa de redução de desigualdade, de modo que você possa, desarmar essa bomba relógio que é essa sensação de injustiça. Porque isso é um ponto muito importante, né? Embora ao longo do tempo você tenha visto a redução da desigualdade no país, por outro lado você vê o aumento do tom da retórica contra a desigualdade e a indignação das pessoas, a revolta das pessoas e discursos que se propõem antidemocráticos no sentido de uma ruptura democrática para um modelo revolucionário. E isso também é decorrente dessas interações nas redes sociais, né? Porque as coisas escalam. Então, assim, as redes sociais elas operam com base no antagonismo, elas operam com base nessas interações tóxicas, alimentando sentimentos muito primitivos humanos. E aí você tem a raiva, tem o ódio, tem a intolerância. Isso são coisas que são muito básicas para você manipular isso e gerar engajamento. Então você tem uma condição social que tende a levar a uma pequena redução da desigualdade no Brasil, ao mesmo tempo que você tem um aumento no tom
da retórica das pessoas, do comportamento delas virtual, e isso vai gerando uma sensação, uma percepção de que o país está muito pior do que estava nos anos 90, por exemplo, nos anos, sei lá, anos 80, quando você tinha hiperinflação no Brasil e você não via esse grau de indignação, porque não havia esses espaços de interações tóxicas que são as redes sociais para ficar alimentando essa indignação coletiva. Então, assim, você tem um espaço de interação que propicia esse tipo de comportamento e premia esse comportamento, né? Porque se você tem um discurso moderado nas redes sociais, se você vai lá no X ou você vem aqui no YouTube e tem um discurso, sabe, razoável, plausível e que não seja explosivo, né? Não seja, sabe, de inflamatório, de você, sabe, instigar o ódio, você vai ter um tipo de reação. As pessoas vão ter uma reação um pouco mais também, sabe, razoável. Se você inflama as pessoas, se você instiga o ódio, isso gera um tipo de engajamento, tanto a favor de você quanto contra você, que ativa esses algoritmos das redes sociais e propicia esse tipo de interação. Então, assim, não basta você criticar, você tem que criticar mais e mais forte, você tem que criticar mais e com mais violência, você tem que criticar mais e pedir sangue. E aí isso vai gerando esses engajamentos nas redes sociais e às vezes leva a processo também, como vai ser esse caso agora. Então, assim, eu acho que vale a gente pensar esse caso aqui como um caso singular e um caso exemplar dos limites sendo extrapolados, né? Você tem situações que são, sabe, genuínas e que valem ser criticadas, que, sabe, parte da desigualdade social do Brasil. Isso inclui também o modo como influenciadores expõem suas vidas, expõem, sabe, sua riqueza e jogam na cara das pessoas, fazem na cara das pessoas, sabe, coisas que valem muito. E aqui tu pode falar até da Erika Hilton também, esfregando bolsa de 30 mil reais na cara das pessoas. Você pode criticar esse tipo de coisa porque isso gera uma sensação de indignação legítima por causa da profunda desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, a reação não é proporcional, a reação é absurda e ela cria um estigma em torno de certos grupos militantes de esquerda como se as pessoas fossem violentas o tempo todo, como se elas de fato quisessem sangue. Sendo que se pegar esse professor universitário e der um fuzil na mão dele, ele não vai saber nem como carregar o fuzil, não vai saber nem como armar o fuzil. Então, assim, é isso. Eu entendo que a gente está o tempo todo aqui ao longo desses anos, inclusive durante o bolsonarismo, fazendo um apelo à moderação, fazendo um apelo a um tipo de comportamento ético aqui, mínimo, para que a gente desarme essa bomba relógio que são as redes sociais e esses comportamentos extremamente agressivos das pessoas que contaminam o debate público, que contaminam as relações entre as pessoas e que desvia o foco dos problemas reais, porque daí deixa de ser a desigualdade no país para ser a família dos justos. E a família dos justos não é o problema, eles são um sintoma de um problema muito maior que essa profunda desigualdade no país. Bem, eu quero ver de vocês o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Se torne um membro ou apoiador para dar uma força e, como eu falei, vou deixar na descrição aqui um link para que você conheça alternativas para renda extra. Você vai para o WhatsApp falar com o Clayson e você pode conseguir fazer como fez a Fernanda aqui, 500, 600 reais por mês aí a mais, que pode ajudar nas suas contas, que pode ajudar aí nas suas despesas mensais. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais.